Aleluias, obrigado, Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que até a tristeza ela salta de alegria. Amém? Até a tristeza ela salta de alegria. Aleluias. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, papai, tu és maravilhoso. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu necessito. Eu preciso. Eu clamo a ti. Eu preciso ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade para falar no íntimo do meu entendimento. Que caiam por terra agora todas as barreiras, tudo que está impedindo de eu receber a revelação da tua palavra. Caia por terra agora em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus. Amém, família, glória a Deus. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Aleluias. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Amém? Glória a Deus. Vamos repetir todos juntos? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Amém, glória a Deus. O autor de Hebreus, ele foi preciso, para não dizer outra palavra. Em poucas palavras, ele foi muito preciso. Através de uma revelação do Espírito Santo de Deus, nós não sabemos quem escreveu exatamente a carta ao povo hebreu, que é o livro de Hebreus que nós estamos lendo. Mas ele foi extremamente preciso quando ele definiu a palavra fé. Amém? Ele começa o capítulo 11 dizendo assim: a fé é o firme fundamento. Ou seja, a fé é o fundamento inabalável. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É tudo aquilo que você espera. É tudo aquilo que você vislumbra, esperando. Isso chama-se fé. Mas é com a certeza absoluta. E a prova das coisas que não se veem. Diga assim para você mesmo: a fé é a prova das coisas que não se veem. Hoje nós falaremos hoje nós falaremos sobre a palavra do Senhor através de um princípio chamado fé. Nós sabemos que a palavra do Senhor ela consiste em vários princípios. E hoje nós falaremos através de um princípio chamado fé. Com base na palavra fé, nós desenvolveremos a palavra de hoje. Mas pastor, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. O princípio de todas as coisas chama-se fé. O meu princípio de existir, o princípio da criação, o princípio de tudo, chama-se fé. A fé que o Senhor criou os céus e a terra através de uma palavra somente que saiu dos seus lábios. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé nós sabemos e entendemos e temos a certeza que Deus enviou o seu único Filho, conforme nós falamos na semana passada, que através do seu sacrifício, através da sua obediência, eu e você temos livre acesso ao Pai. Através da fé nós podemos enxergar o sobrenatural acontecendo, sendo de forma natural. Existe um grande avivalista do Senhor, chamado Smith Wigglesworth, onde nós estivemos ali em Bradford, perto ali da casa do irmão Jimmy, da cidade do irmão Jimmy, da irmã Josie, aonde pela fé ele disse assim, ele definiu a palavra também, fé, aonde ele disse assim: o medo, ele contempla, a fé, ela age. Ou seja, o medo, ele só fica observando. Ele não falou nem que o medo nós
ficamos acuados. Ele disse assim: o medo nós só observamos, mas a fé, ela age. Ou seja, ele definiu a palavra fé também como se o medo, além de ser o oposto da fé, mas ele foi além ainda, onde ele disse que a falta de ação, a falta de atitude, o que é? É medo. Inconscientemente ele é medo. Aonde aquele homem de Deus, ele ressuscitou nada menos, nada mais do que 23 homens que já estavam mortos pela fé no Senhor Jesus. Agora, onde que foi essa fé nos dias de hoje, que nós temos fé para tudo, menos para esperar uma promessa feita pelo Senhor através da sua palavra, através dos seus profetas, através dos seus escolhidos? Nós temos fé para tudo, menos em confiar numa palavra que saiu da boca do Senhor ao meu e ao seu coração. Nós sabemos que a terra caminha para o cumprimento da palavra do Senhor, para o cumprimento da promessa do Senhor, aonde Ele diz que os dias estão breves do Senhor Jesus voltar a resgatar a sua noiva. Nós estamos vivendo dias de cumprimentos, aonde o fundamento da fé, ele é extremamente imprescindível para os dias que nós estamos vivendo. Mas fé para quê nesses dias, pastor? Fé para entender que o fim ele está muito próximo do que nós imaginamos. Fé para entender que nós precisamos de fé no nosso dia a dia. Fé que nós precisamos entender que nós precisamos de fé em todos os momentos da nossa vida. Fé para entender que quando algo mal acontece na nossa vida, nós temos fé no Senhor, que Ele é poderoso para mudar toda a nossa sorte. Fé para entender quando a tristeza bate no nosso ser, quando a tristeza bate na nossa alma, nós temos fé que aquilo é momentâneo, é passageiro, que ela tem hora para começar e hora para acabar. Há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. E Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Absolutamente nada. Diga aí para você mesmo: Deus não perdeu o controle da minha vida. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Todo sonho começa através de uma visão chamada fé. Diga assim para você mesmo: todo sonho começa de uma visão, aonde isso chama-se fé. Chama-se fé. E refletindo hoje na palavra do Senhor, hoje foi o dia que eu mais demorei para finalizar esse estudo. O dia que eu mais demorei. Eu comecei a ler. O Senhor começou a me entregar essa palavra, foi na quarta ou na quinta-feira. E dificilmente Ele faz isso. Normalmente Ele me dá a palavra ou no relógio de oração, ou durante eu acordo pela manhã no sábado, ou no sábado à tarde, ou às vezes até quando sobe no púlpito no sábado à noite. E o Senhor nessa semana Ele veio ministrando sobre fé desde quinta-feira comigo. E Ele ministrou uma porção na quinta, uma porção na sexta, uma porção hoje no relógio de oração. Mas hoje era de manhã, quando eu acordei, eu comecei a orar e comecei a clamar ao Senhor. E o Senhor começou a brotar versículos, começou a brotar palavras no meu interior, começou a falar de uma forma poderosa, aonde eu passei o dia inteiro imerso na palavra do Senhor. E Ele me levou em Hebreus capítulo 11, versículo 1, dizendo algo sobre fé tremendo. Que eu e você, nós precisamos viver todos os dias da nossa vida pela fé. Todos os dias da nossa vida pela fé. E a palavra do Senhor continua dizendo ali para mim, vamos caminhar um pouquinho mais para a gente chegar onde precisamos. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala.
Eu vou avançar os versículos só para a gente chegar onde precisa. Eu peço que o Espírito Santo comece a ministrar no seu coração, que ele comece a queimar em você de uma forma poderosa, além desses versículos. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado. Quem aqui não verá a morte? Quem de vocês, quem de nós temos fé para não vermos a morte nos dias de hoje, como Enoque não viu a morte? O crente nos dias de hoje, ele precisa levar um chacoalhão em Deus. Um chacoalhão em Deus. Nós servimos ao Deus que fez os céus e a terra e tudo o que nela há. Aonde está a minha e a sua fé para crer nessa palavra que o homem foi transladado aos céus, porque o Senhor achou graça na vida dele. Mas o porquê Deus achou graça na vida de Enoque? Porque ele vivia segundo os princípios que ele conhecia em Deus. Isso leva eu e você sermos achados num lugar de graça diante de Deus. Viver segundo os fundamentos, segundo os princípios do Senhor. E a palavra continua dizendo: porque Deus o transladara. Uau, você tem ideia do que a palavra, do que o Espírito está revelando através dessa palavra? Enoque, ele foi transladado, como Elias foi levado com carruagens de fogo aos céus, não provando a morte. O que esses homens de Deus tinham de diferente que eu e você não temos? Aliás, eles tinham algo de diferente que eu e você temos. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós o tempo todo, e eles não tinham. E eles não tinham, mas eu e você temos. Eu e você temos uma chama que arde no nosso peito o tempo inteiro, através do Espírito Santo, que não nos dá descanso, o tempo todo querendo mais sede, mais fome da presença de Deus. Eu anseio em ver o meu Salvador vindo nos ares, resgatando a sua noiva. Esse é o anseio da igreja, que a igreja tem que ter latente na sua vida todos os dias. Visto, preste bem atenção, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que, o quê? Agradara a Deus. Diga para o irmão que está falando, aí está o segredo. Chacoalha ele aí, diga assim, aí está o segredo. Ah, meu irmão, se eu viver de forma para agradar o pastor Beto, se eu viver de forma para agradar o irmão Fernando, o irmão de Moncio, qualquer um de vocês, e não viver de forma para agradar a Deus, do que adianta a nossa vida? Se eu estou agradando o meu Deus, automaticamente eu sei o jeito e a forma que eu devo viver para agradar os meus irmãos naturalmente. Porque se ele alcançou o testemunho que agradou a Deus, você acha que se ele alcançou o testemunho de agradar a Deus, ele não vai alcançar o testemunho de agradar os homens? É um sinônimo. É natural. É natural. Porque se ele não vivesse de forma na terra para agradar a Deus através do seu testemunho de vida, ele não alcançaria o favor de Deus. Ele não alcançaria o favor de Deus. Por isso que as nossas atitudes são extremamente importantes, porque elas revelam o nosso caráter, elas revelam quem nós somos. Pode um copo jorrar, de uma mesma jarra jorrar água doce, sendo que ela contém água salgada? Não pode. Se Enoque estava cheio da presença de Deus, ele ia emanar a presença de Deus para tudo quanto é lado, através das suas atitudes. Continuando. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Traduzindo no português bem claro para você, bem claro, eu vou ler de novo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Eu vou viver por causa do galardão de Deus, não. Mas é impossível viver sem ter a certeza que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e que Ele habita dentro de nós o tempo inteiro. Não há lugares nos céus, na terra ou embaixo da terra que alguém possa se esconder da presença de Deus. Não há, nós servimos a um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, vê todas as coisas e pode todas as coisas. Porém, essa palavra tão pequenininha, mas tão chave para a vida de cada um de nós, ela perdeu o seu significado, o seu valor nos dias de hoje no cristianismo. Que as pessoas confundem que fé é conquistar algo da parte de Deus, fé é conquistar um carro, é conquistar uma casa, é conquistar algo material. Isso é consequência da sua fé em Deus, é consequência da sua vida com Deus. Obrigado, meu amor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Quem aqui está cansado de saber sobre o fim dos tempos? Levante a sua mão. Está cansado de ouvir falar? Não é nem cansado de saber, cansado de ouvir falar. Deixa eu reformular. Quem aqui tem escutado muito sobre o fim dos tempos? Amém? Todos nós, amém? Glória a Deus. As palavras são muito importantes. Aleluias. Que ainda não se viam, temeu. Você tem temido o fim? Você tem temido o fim? Para a salvação da sua família, Ele preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que eloquente Noé precisou ser. Construir um barco numa época, num tempo que nem existiam chuvas na face da terra. Eu fico imaginando como se você visse alguém construindo uma arca gigantesca aqui no pátio da igreja. Não é, meu Evanildo? Construir um navio gigante aqui no pátio da igreja e durante 100 anos as pessoas passassem aqui. Mas o que esse louco está construindo esse navio gigantesco aqui no meio do nada? Aonde não tem água, como que esse navio vai ser levado lá para o oceano? Como que ele vai levantar? Como que ele vai navegar? Eu e você sabemos que o arrebatamento é iminente. Mais dia ou menos dia ele vai acontecer. Nós sabemos que os céus manifestam. Não posso falar, desculpa. Há 2 semanas atrás, uma família que às vezes visita lá a igreja de Liverpool foi roubada 1h da manhã. A palavra do Senhor diz que o ladrão vem pela noite. Não é verdade? Sim ou não? Assim é a vinda do Senhor. Eles estavam dormindo na casa, não perceberam que o ladrão entrou, roubou videogame, roubou carro, roubou várias coisas na casa deles. Carteira dos dois, documentos. Levou o carro que estava estacionado. E não viram nada, só viram de manhã quando acordaram. Muitas igrejas e muitos crentes estão vivendo dessa forma. Noé está construindo a arca. Noé está construindo a arca. Noé está construindo a arca nos nossos tempos. Eu sou o Noé, e você? Você está construindo a sua arca? Você está edificando a sua arca, a arca da sua vida? Nós fomos chamados a edificar a nossa arca para o Senhor, porque o dilúvio vai vir. A chuva torrencial, ela vai vir. E eu e você precisamos estar preparados. Pela qual, volta um minutinho, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mas pastor, como que eu condeno o mundo? Com o seu testemunho, com a sua obediência a Cristo, na sua palavra. Muitas pessoas ficam chateadas comigo quando eu digo assim, que a sua atitude condena do seu irmão, o seu testemunho condena do seu irmão, mas não é através do testemunho dele. Condenou o mundo inteiro, a não ser ele, a sua esposa
filhos e noras. O que você tem feito com a arca chamada sua vida, que o Senhor colocou sob a sua responsabilidade, a sua arca que carrega toda a sua família, toda a sua família. Pela fé, ele edificava a arca durante 100 anos. Pela fé, eu e vocês fomos chamados a edificar, uns a 50 anos, outros a 60, outros a 70, outros a 80 anos, a arca de cada um de nós, para que a nossa família entre dentro da arca. E eu e você, como sacerdotes, como homens da nossa casa, somos responsáveis. Quando você, homem, chegar diante de Deus, Ele vai te cobrar da sua esposa, Ele vai te cobrar dos seus filhos, a família que Ele colocou nas suas mãos. Por você não conduzir a sua família como tem que ser na presença de Deus, você será cobrado por isso. Mas nós fazemos bem feito isso aqui, não é verdade? Amém? Glória a Deus. Pode passar. Pela fé, aleluias, pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Imaginem só, quando você saiu do Brasil, você e eu tínhamos um destino, que era a Inglaterra, na verdade. Agora imagina Abraão sair da sua casa, do meio de toda a sua parentela. É como se Deus, falando português bem claro, como se Deus chegasse para ele e dissesse assim: olha, larga os seus costumes para trás, tudo que você aprendeu está errado, tudo que você fazia estava errado. Sai da sua casa, vai para uma terra que eu vou te mostrar, abandona os ídolos de seus pais, abandona os costumes que você conheceu e viveu através dos seus pais, e começa a viver de uma forma que eu vou te ensinar. Assim somos eu e você quando temos a revelação de quem é o Cristo. Logo, todos os ensinamentos que eu recebi dos meus pais ou meus avós que me criaram, ensinamentos estes que eram não condizentes com a palavra do Senhor, eu tive que aprender a deixar para trás todos eles e readequar a minha vida, reaprender a minha vida e transformar a minha vida segundo o que eu aprendi e aprendo a cada dia da palavra de Deus. Assim somos eu e você chamados, como Abraão, a deixar os nossos ensinamentos para trás, deixar tudo que nós aprendemos lá atrás e começar a ter uma nova vida, como Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo todos os dias da nossa vida. Nascer, morrer para o velho homem, nascer no Espírito através da palavra do Senhor, vivendo essa palavra pela fé. E a partir do momento que eu começo a viver a palavra, eu começo a viver automaticamente pela fé, porque se eu estou vivendo a palavra, eu estou exercitando a minha fé. Eu estou exercitando a minha fé. E é interessante que aqui nós vamos parar um minutinho. Gênesis capítulo 15, versículo 5, e o Espírito Santo me levou neste versículo, aonde nós vamos ler todos juntos. Gênesis 15, 5 e 6. Imaginem só, o Senhor aparecendo para Abraão e dizendo a ele, então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. O Senhor prometeu um filho para Abraão através dessa palavra? Não. O Senhor havia prometido para Abraão estar um filho, desde quando ele se revelou ali em Gênesis capítulo 12 para Abraão estar? Para Abraão? Não. Ele só foi dando pistas para Abraão. Primeiro ele falou, sai da sua casa, do meio da sua parentela. Depois ele disse assim, olha, sai para fora, olha para os céus,
conta todas as estrelas que você puder contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. Deus prometeu um filho para Abraão aí. Ele prometeu a descendência de Abraão. Por isso que eu e você precisamos entender os fundamentos da palavra do Senhor. Como Deus, Ele trabalha através dos seus fundamentos. Nós sabemos que se Deus te dá uma palavra, a sua vida naturalmente tem que se adequar aos padrões daquela palavra, para que você esteja apto para viver segundo aquela palavra, segundo a promessa. Sabe aquele sentido figurado que nós falamos assim? Como que Deus vai dar um avião para uma pessoa que não sabe dirigir um carro? É mais ou menos por aí. Quando você recebe uma promessa do Senhor, a sua parte no contrato é começar a desenvolver, criar estrutura, fundamentos da palavra, para que quando a promessa se cumpra na sua vida, você esteja pronto para isso. Porém, se eu e você não estivermos prontos para receber a promessa, fundamentados na palavra, vivendo ali tendo estrutura para receber aquela promessa do Senhor, ela não vem. Ela não vem, mas nós criamos um ditado evangeliquez que diz assim: quem tem promessa não morre. Nós criamos esse ditado e nós criamos como se isso fosse uma lei, fosse uma verdade, mas infelizmente não é. Não é, por isso que tem muito crente frustrado nos dias de hoje, colocando ainda a culpa em Deus, sendo que ele não aprendeu na palavra que ele tem que fazer a parte dele no contrato. Nós entendemos que através dessa revelação que o Senhor deu para Abraão ali, Ele ensina para Abraão a maneira correta de enxergar as promessas. Imagina se Deus chegasse para você e mandasse você sair lá fora e dizer assim: olha para os céus, conta aí as estrelas se você puder contar, assim será a sua descendência. Ou seja, Ele usou algo natural para fazer com que Abraão enxergasse o sobrenatural. Assim que Deus se revela nos dias de hoje, meus irmãos, e assim que Deus sempre se revelou. Muitas vezes Ele não vai te falar exatamente o que vai acontecer, porque eu e você não temos capacidade para suportar o que Ele precisa fazer em nós e através de nós. Por isso que Ele vem em conta-gotas, revelando conforme a nossa capacidade e entendimento nele. A meninos, Deus dá promessa de menino. A homens maduros na fé, Deus dá promessas maduras e gigantescas, porque Ele sabe que ela não vai se perder, que ela não vai ser em vão a promessa dada pelo Senhor. Como foi a promessa dada a Abraão? A promessa não foi em vão. Quando Deus deu uma palavra para Abraão, naturalmente ele teve uma atitude de fé. Muitas vezes o povo de Deus, eles esbarram numa palavra. A palavra oração é extremamente importante. O que significa a palavra oração? É orar mais ação. A fé sem obras, ela é morta. Do que adianta ter fé, sendo que você não tem atitude? Uma fé é morta, segundo a palavra de Deus. Imaginem só, Abraão recebendo a promessa de Deus aos 75 anos, aproximadamente. Deus dizendo para ele: olha, a tua descendência será como as estrelas, conta aí as estrelas do céu, assim será a sua descendência. 75 anos de idade, mais ou menos. Qual seria a minha e a sua reação em relação a isso? A nossa atitude é a nossa resposta para Deus. Não é aquilo que você pensa. O que você pensa não é resposta para Deus, é a sua atitude que é a resposta para Deus. É a sua atitude. Abraão, ele não atentou. Ele não olhou para dentro dele dizendo assim: mas eu já sou velho, Senhor. Quantos de nós recebemos promessas da parte de Deus que nós olhamos para dentro de nós mesmos e pensamos: mas eu, Senhor, quem eu? Nunca a promessa de Deus vai condizer com a sua circunstância, muitas vezes. Ele sempre vai dar uma promessa um pouquinho a mais do que você pode suportar. Sabe por quê? Porque Ele coloca o peixe aqui
Aí ele te ensina pela fé a ir atrás do peixe. Aí ele coloca um peixe um pouquinho mais longe, ele te ensina a caminhar um pouquinho mais longe pela fé para alcançar aquele peixe. E vocês estão cansados de saber, aliás, vocês já ouviram muitas vezes eu falar sobre um Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Conforme você vai andando na palavra do Senhor, você vai vivendo pela palavra do Senhor, Ele vai colocando um passo a cada vez, um lugar a mais para você pisar, em fé, em glória, em glória, em nome de Jesus. Sabe o que eu entendo? Sabe qual é a primeira palavra que eu defino essa atitude de Abraão? A visão pela fé. Como está a sua visão pela fé? A visão pela fé. Deus manda ele olhar para os céus e diz assim: tudo que você contar, se você puder contar, assim será a sua descendência. E o Senhor continua falando ainda. E ele creu no Senhor e isso imputou-lhe por justiça. Qual foi a atitude de Abraão? Ele somente creu no Senhor, ele acreditou no que Deus havia dito. Eu e você temos acreditado no que Deus tem falado. Eu e você temos acreditado no que Deus tem falado. Entenda este princípio. A fé, ela não é cega. A fé, ela não é cega. A fé, ela enxerga. Ela enxerga aquilo que não se vê, mas que se espera. É como se Deus dissesse para Abraão assim: olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e olha para as estrelas, conta elas. Tudo que os teus olhos enxergarem, essa terra é sua. Foi exatamente isso que Abraão recebeu da parte de Deus como promessa. A fé, ela possui um método de visão. É você enxergar, mesmo sem ver acontecer. É você enxergar pelos olhos da fé o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Mas eu não estou enxergando pelos olhos naturais. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Abre o meu entendimento porque eu quero ver, Senhor. Abre o meu entendimento porque eu quero ver com os olhos da fé. Eu quero ver com os olhos da fé. Diga para você mesmo: deixe de ser natural. Deixe de ser natural. Deixe de ser natural. Você, diga assim para o irmão do sua sala: você é natural demais. Dá um sorrisinho para ele. Diga assim: você é natural demais. Diga assim: mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ser sobrenatural a partir de hoje. Outro princípio na vida de Abraão. Ele começou a chamar as coisas que não são como se fossem. Mas pastor, como que é isso? Ele começou a viver como se ele já estivesse vivendo aquilo, confiando em Deus pela fé, confiando no Senhor pela fé. Nós estávamos numa mesa de pastores em Londres há um tempo atrás, e um pastor perguntou para o outro: quando você vai ao Brasil? Ele falou assim: se algo aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não posso falar. Não posso.
Não posso. Ou seja, um pastor corrigindo um outro pastor, que o pastor não estava verbalizando a fé dele. A fé dele. Nós conhecemos Deus, sabemos como Deus trabalha, conhecemos, temos a revelação da palavra, porém só falta uma palavrinha bem pequenininha: fé em ação. Fé em ação. Em Romanos capítulo 4, 17, o apóstolo Paulo recebeu uma revelação tremenda a respeito de Abraão. Ele disse assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Abraão, todos nós sabemos que ele é considerado nosso pai na fé. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Ou seja, se você não crê primeiramente em Deus, é impossível viver a promessa. Se você não crê na promessa, você não está crendo automaticamente no Deus, em Deus que te deu a promessa. É como se você falasse assim: Senhor, tu não tens poder para fazer isso na minha vida. É isso que você está dizendo para Deus quando você não tem fé. Você não tem poder, o Senhor não tem poder para fazer isso na minha vida. Essa é a atitude de uma vida com falta de fé. Essa é a atitude de uma vida vazia de fé. Você está dizendo para Deus com as suas atitudes: o Senhor não tem poder para fazer isso na minha vida. Isso é muito sério, meus irmãos. E muitas vezes nós culpamos a Deus. Deus não faz, Deus não cumpre, Deus não cumpre a promessa que Ele me fez. Se há um princípio que diz ali, Hebreus 11:6, não precisa pôr, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu quero receber algo da parte de Deus se eu não estou agradando a Ele? É impossível. Deus, o qual vivifica os mortos. Ou seja, Abraão, sem ter um filho sequer, ele já entendia que Deus era poderoso para vivificar todos os mortos. Quando ele recebeu a promessa da parte de Deus, ele não tinha um filho, mas ele entendeu o trabalhar de Deus. Eu e você temos tudo de mão beijada na palavra. Tudo o que nós precisamos está aqui na palavra. Todos os ensinamentos, tudo, para termos uma vida plena, cheia da presença de Deus, uma vida voando na presença de Deus. E nós nos contentamos com migalhas da parte dele, por culpa dele ou por culpa nossa, por nossa falha. E chama as coisas que não são como já se fossem. Aprenda a chamar as coisas pelos olhos da fé. Aprenda a viver pelos olhos da fé. Sabe o que eu comecei a fazer há 2 semanas atrás? Eu sempre orava ao Senhor pedindo um templo, e o Senhor já tinha prometido para nós. E eu comecei a agradecer a Ele pelo templo que nós já temos. Essa é a diferença entre materializar aquilo que foi prometido da parte de Deus para a sua vida. Comece a agradecer pelo que Deus já te deu, pela fé. O qual em esperança creu contra a esperança. Você já imaginou o que é isso? Crer contra a esperança? Qual o tamanho da força que Abraão teve que fazer para crer até mesmo contra a esperança? Sendo que a esperança é aquilo que você espera ansiosamente, alegremente. Ele creu contra a esperança. Uau! É a mesma coisa de falar: filho, filha, você está na contramão deste mundo, mas não temas, não te associe, não te espantes, não te abales, porque você vai chegar na minha Jerusalém celestial.
estou falando. Tanto que ele se tornou o pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. Você tem fé que você será pai de multidões? Pela fé ou a incredulidade bateu no seu coração agora? Seja sincero. Se o Senhor chegar para você e disser, você será pai ou mãe de multidões, eu também. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já adormecido, pois já era de quase 100 anos. Imaginem só quando Abraão recebeu a primeira promessa de Deus. O Senhor não havia falado com ele de um filho, ele só disse para ele, sai da sua casa, da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Foi só isso que ele ouviu da parte de Deus. Ele não ouviu aos 75 anos que ele ia ter um filho. Ele só ouviu sobre a sua descendência. 25 anos mais ou menos se passaram. E Abraão estava lá firme, esperando a promessa do Senhor. Houve percalços no caminho? Houveram. Tanto é que os israelitas tiveram que passar 400 anos no Egito, como escravos por causa da atitude errônea de Abraão, por não ouvir e obedecer o que o Senhor havia dito a ele. Todo pecado tem uma consequência. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados, mas as consequências dele não. Elas são sérias. A consequência do pecado de Abraão foi 400 anos, quando o Senhor mandou ele somente ir para Canaã. E chegando em Canaã, houve uma fome e ele resolveu buscar o socorro aonde? No Egito. Por causa daquela atitude dele, o Senhor disse, olha, 400 anos a tua descendência vai sofrer naquele lugar. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já adormecido. Quantos de nós que quando recebemos uma promessa da parte de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para a nossa condição natural, é olhar para a nossa condição atual e dizer, Senhor, eu não tenho condições. Nós não ouvimos isso de Abraão na palavra, se fosse o Senhor havia dito. Nem tampouco para o amortecimento do ventre da sua esposa, de Sara. Ou seja, ele não olhou para as circunstâncias que ele estava vivendo. Qual é a circunstância hoje que te faz retroceder? Sendo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criou os céus e a terra e tudo o que nela há, te toma pela tua mão direita e te diz, não temas. Ele está conduzindo eu e você para Jerusalém Celestial, o encontro dele nas alturas. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sabe o que essa palavra quis me dizer? Durante 25 anos, mesmo em meio a tudo, Abraão cumpriu seus 25 anos de chamado, desde que ele recebeu a sua promessa, dando glórias a Deus. Dando glórias a Deus. Tá difícil? Glória a Deus. Eu estou morto espiritualmente, glória a Deus. Eu estou morto na minha carne, glória a Deus. Eu estou sem forças, glória a Deus. Eu estou triste, glória a Deus. Eu estou assim, glória a Deus. Eu estou assado, glória a Deus. E assim nós vamos rompendo em fé a cada dia. Mas você não sabe da minha situação, tá difícil. Dá glória a Deus, não murmura. Dá glória a Deus e não murmure. Quem murmura fica no deserto 400 anos, 40 anos, perdão. Dá glória a Deus, aprenda a glorificar o Senhor em tudo. O apóstolo Paulo diz assim, eu sei ter bonança, eu sei ter escassez, eu sei ter tudo e não ter nada, mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor, porque ele entendeu e creu naquele que o chamou.
e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. É aquilo que eu falei para você: se você não acredita na promessa, naturalmente você não está acreditando, você está dizendo para Deus: o Senhor não tem poder para fazer isso na minha vida. Naturalmente é essa a resposta que você está dando para o Senhor. Assim, isso também lhe foi imputado por justiça. Sabe qual foi o recado que Deus deu para Abraão? Dizendo para ele contar a sua descendência, contar as estrelas do céu, assim seria a sua descendência. Sabe qual é o recado que ele deu para Abraão? Ei, começa a chamar pelo seu filho, começa a chamar por ele, começa a profetizar por ele, começa a profetizar sobre a promessa que Deus te deu, começa a materializar a promessa que Deus te deu. Haja pelos olhos da fé, haja pelos olhos da fé, materialize e verbalize a promessa que Deus te deu, como se ela já tivesse sido cumprida na sua vida. E sabe o que Deus mais fez? Nosso Deus é tremendo. E nós sabemos que Abraão tinha o nome de antes de Abraão, ele se chamava Abrão, com um A só. E Deus é tremendo, ele vai e muda o nome de Abrão para Abraão. E sabe qual é o significado de Abraão? Pai de multidões. Quando chamavam o nome dele, eles diziam: ei, pai de multidões, vem cá. Eu fico pensando quando Abraão ouvia pai de multidões, ele olhava para dentro dele e dizia: Senhor, não aconteceu ainda, glória a Deus, porque vai acontecer. Olhava para ele: glória a Deus, vai acontecer, vai acontecer. Deus que faz fé está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo vir, silencia o medo, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Há 2 semanas atrás o Senhor nos deu uma palavra, nos liberou uma palavra que nós viveríamos um tempo de milagres, sinais e prodígios. E o que começou a acontecer na vida da igreja? Milagres, sinais e prodígios na vida dos irmãos que creram. Simples assim. Eu fico imaginando Deus falando, todo mundo chamando Abraão, pai de multidões. Ele olhava para dentro dele: mas eu, pai de multidões? Sim, Senhor, glória a Deus, eis-me aqui. Diga assim: Senhor, muda tudo em mim, Senhor. Eu quero ter o teu pensar, eu quero ter o seu falar, eu quero viver segundo o seu agir, eu quero viver tudo segundo a tua vontade, Senhor. Muitas vezes eu olho para dentro de mim e eu me canso de mim mesmo. Diante de Deus eu falo isso para vocês, porque eu sei a fonte que nós temos em Deus, que é inesgotável. É inesgotável. Chega de ser crentes medíocres. Chega de ser medíocre. Chega de se contentar em dar algo para Deus que não nos custe. Vai custar a nossa vida. Tem custado a minha vida, a vida da minha casa, a vida da minha esposa, dos meus filhos, tem custado essa obra. Mas tem valido a pena. Tem valido a pena. Só de ver o meu filho batizado no Espírito Santo, para mim já valeu tudo que nós passamos, que dirá a alegria que nós vemos na vida de todos vocês. Só isso já valeu. Já valeu na vida de todos vocês. Aleluias.
2 Coríntios capítulo, para encerrar, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Outra revelação tremenda do Espírito Santo a Paulo. E diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso... Vamos ler todos? Crie, por isso falei. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. E nós cremos também, por isso falamos. Profetize sobre o vale de ossos secos na sua vida. Profetiza a vida e vida em abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre tudo que há em ti. Que haja vida e vida em abundância. Mas tem um detalhe: a fé não vai... Nós sabemos que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveremos montanhas. Não foi assim que o Senhor Jesus disse? Mas se a fé não nos mover primeiro, de nada adianta. A fé, ela tem que mover eu e você primeiro, senão ela é morta. A fé tem que mover nós primeiro. A fé tem que me mover primeiro a ter atitude de fé, senão ela é morta. Uma fé sem obras é morta. Duas chaves para a sua vida: crie, logo falei. Eu creio, Senhor, eu começo a profetizar, eu começo a verbalizar as coisas que se esperam e que não se veem em verdade, em realidade. E o segundo, a fé sem obras, ela é morta. Hebreus 11:6, não precisa pôr. Que chaves que o Espírito está nos dando hoje para mudar a nossa história, a minha e a sua história. Mas a fé não moverá nada até que ela mova eu e você primeiro. A fé, ela precisa mover eu e você primeiro. Senão nós vamos ter fé para mudar a vida de muitos, mas menos a nossa. Já viu aquele ditado: nadou e morreu na praia? É o mesmo que eu e você precisamos fazer. A fé precisa mover em nós primeiro, tendo atitudes pela fé. Para finalizar, Hebreus 11:3. Perdão, desculpa. Hebreus 11, capítulo 11, Filipe, perdão. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Não importa o tempo que demorar, não importa o que acontecer, se tivermos fé, vai acontecer. Enquanto há fôlego, há esperança. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Preste bem atenção agora. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas como assim, pastor? Quando eles morreram sem ter recebido as promessas? Abraão, ele morreu na idade de 100 e tal anos. Está na Bíblia. Como diz o pastor Luiz Hermínio, a idade que ele morreu. Aleluia.
Preciso falar que eu não posso falar, né? Aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros em terra, estrangeiros e peregrinos na terra. O que a atitude de um homem nas mãos do Senhor, um homem bem fundamentado na sua vida, um homem bem fundamentado na palavra, um homem bem fundamentado na sua vida por completo, pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Deus só precisou de um homem para mudar a história de uma nação inteira, do mundo inteiro, através da vida de um homem chamado Abraão, pai na fé de todos nós. Ele não viu a sua descendência como a areia da praia ou como a quantidade de estrelas do céu. Ele não viu. Ele viu ali o seu filho Isaac. Ele viu outros filhos. Ele viu Jacó, o seu neto. O que mais ele viu? O que mais ele precisou ver? Ele somente creu. E eu fico imaginando o tamanho do galardão daquele homem que creu somente. E eu fico imaginando o que o Senhor pode fazer com a vida de alguém que somente crê, como ele creu. Mas todos estes homens tinham um segredo. Sabe qual é o segredo? Que nós não pertencemos a esta terra. Este é o segredo. Se você vive pelas coisas da terra, não faz sentido. Mas se você vive por aquilo que é eterno, se você vive por aquilo que é imutável, mas real, se você vive pela fé por aquilo que está por vir, automaticamente aquilo que está por vir começa a se materializar nos seus dias de hoje, começa a tomar forma, porque você já entra no curso da eternidade pela fé. Você já entra no curso da eternidade do Senhor pela fé. Pela fé. Hebreus 11:1, coloca na tela, por favor, para finalizar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu fico imaginando Abraão nos dias de hoje já com o Senhor. Você já imaginou o tamanho do galardão desse homem? Já imaginou? Imagine aí que através da vida dele descende toda a linhagem de Cristo. Toda. Eu não quero continuar em Hebreus capítulo 11, depois você pode ler na sua casa, que o nosso tempo já está terminando. Mas toda a linhagem de Cristo nasceu em um homem. Pela fé. Tudo o que você faz. Nós sabemos que para ser salvo, nós precisamos viver essa palavra. Como diz o pastor Luciano Subirá essa semana, não uma porção dela, mas na sua totalidade aquilo que você conhece e sabe. Se você ouviu que é preciso fé para se salvar, você vai ser cobrado por aquilo. Você vai ser cobrado pela tua fé. Mas as nossas atitudes são os nossos atos de justiça, que serão o nosso galardão nos céus. Tudo que você planta, tudo que você faz aqui na terra, está sendo gerado em galardão para você na eternidade. Agora, resta saber se você chegará rico ou pobre nos céus. Ah, pastor, mas o importante é chegar.
O importante não é só chegar. Existe uma vida na eternidade inteirinha, reservada para mim e para você, com o Senhor. 60, 70, 80 anos não se comparam com a eternidade. É como um grão de areia em meio a esse oceano gigantesco. Em meio a essa terra gigantesca, não é nada. Comece a semear para a sua eternidade. Comece a viver pelo que é celestial. Comece a viver pelo aquilo que realmente tem valor. Comece a viver literalmente pelos olhos da fé. Comece a viver pelo aquilo que realmente importa e deixe o que não importa para trás. Deixe o que realmente não importa para trás. Porque o que não importa só te atrasa no tempo de Deus. Vamos colocar em pé. E como servo do Senhor nessa noite, pela fé, diga assim: pela fé, eu recebo um novo tempo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha esposa, sobre o meu esposo, sobre os meus filhos, sobre a minha família, sobre os meus amigos, sobre tudo que envolve o meu nome. Eu profetizo um novo tempo e tomo posse pelos olhos da fé. Tudo que o Senhor sonhou e preparou para mim, eu começarei a viver a partir de hoje, em nome de Jesus. Nós começaremos a viver a partir de hoje, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar nessa noite, porque eu entendo que essa palavra é para todos nós, inclusive para a minha vida. Eu só quero que você feche os seus olhos, coloque as suas mãos assim em posição de receber, porque eu vou profetizar e vou abençoar a sua vida, e a partir de agora você estará apto pela fé a receber tudo que o Senhor sonhou com você e através de você. Pai, em nome do Senhor Jesus, vamos adorar o Senhor um instante. Continue com as suas mãos aí em posição de receber, porque Ele está depositando, Ele está entregando o que Ele precisa entregar sobre a sua vida enquanto adoramos ao Senhor. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Abre o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Amar perante ti os meus
que toda incredulidade, todo medo, toda falta de fé bate em retirada agora deste lugar, bate em retirada agora da vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, eu declaro, eu abençoo a vida de todos os meus irmãos, Senhor, para que eles vivam na plenitude, em plenitude, na sua totalidade, tudo que o Senhor sonhou, tudo que o Senhor preparou, tudo que o Senhor arquitetou, tudo que o Senhor realizou, tudo que o Senhor sonhou para a vida de cada um de nós. Eu libero sobre a vida dos meus irmãos agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja liberado sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O caminho que devo seguir, pode me usar como tu me queres, abre o meu coração. E para finalizar, olha aqui para mim, com as suas mãos assim ainda, em posição de receber. Feche as suas mãos e declare: eu recebo pela fé em Cristo Jesus, que viverei os sonhos sobrenaturais que Ele sonhou para minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aplaudo a Ele. Mais ou menos há 1 ano e meio atrás, eu estava numa depressão, estava mergulhada numa depressão, e essa depressão manifestou-se no meu corpo. Eu fui diagnosticada com alopecia areata, eu tinha parte da minha cabeça careca, como vocês podem ver, esta era eu há 1 ano e meio atrás. Como podem imaginar, para uma mulher isto é desesperante. A minha fé estava abalada. Eu estava a passar por diversas situações, toda a minha vida passei por diversas situações que abalaram a minha fé, e eu não entendia porque eu tive o tempo inteiro a culpar Deus, a dizer: Deus, porque é que tu permites que isto aconteça na minha vida? Porque é tanta humilhação? E eu não entendia o que estava a acontecer, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre doei muito de mim a todos, sempre dei amor, sempre tratei toda a gente com respeito, e eu não recebia isso. Eu recebi sempre ódio e humilhação, e eu não entendia. Eu perguntava a Deus: não serei eu também tua filha? Porque tanta humilhação. O ano passado, quando eu entrei aqui nesta igreja, eu ainda estava com depressão. Eu tive a fazer terapia psicológica, e só após eu entrar aqui e sentir o amor que esta igreja tem, o amor das pessoas que estão aqui, eu consegui restaurar a minha fé.
e o meu corpo começou a sarar. Hoje já não tenho alopecia. Esta foto foi no ano passado, eu tive que cortar o cabelo. E esta foto é do mês passado. O meu cabelo cresceu, a minha fé cresceu, o meu amor cresceu e eu percebi que o único amor que eu preciso é o amor de Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Ontem teve o nosso café com mulheres. Algumas mulheres perceberam que eu fiquei caladinha. E eu tenho preferido calar, muitas vezes. Eu sou uma pessoa falante, né? Irmãos, fiquem tranquilos, eu não vou dar meu testemunho, porque é muito grande. É muito grande. Mas não estou atualmente agora nas minhas melhores condições físicas. Hoje é um dia difícil para mim, porque eu ainda não experimentei esse milagre na minha vida. Experimentei muitos outros. Então minha fé não está abalada. Eu sei que em algum momento minha cura vai chegar, porque o Senhor, Ele faz tudo com propósito. Amém? Então me perdoem aí, porque hoje está difícil para mim. Quem aqui teve na quarta-feira lá na Maná com o pastor Luciano Subirá? Não tem muita gente aqui, mas a gente era um grupo significante lá, a igreja. E quarta-feira, gente, não é fácil, né? A gente deixar tudo. Quando o pastor anunciou lá que a gente ia ficar muitas horas, já fui correndo no carro pegar comida para o Isaac, porque eu falei, meu Deus, mas eu não queria perder a palavra que ia ser dada ali, né? Eu vou fazer 30 anos que eu me converti e desde muito tempo eu escuto o Luciano Subirá. Então não é uma pessoa que nasceu ontem, é uma pessoa que tem uma bagagem. Nem a palavra que ele estava pregando ali, ele falou que ele estudou 5 anos. Ele é um homem de estudo e ele se aprofundou 5 anos nessa palavra. Então não foi qualquer coisa que a gente recebeu naquele lugar. Foi realmente, né, a graça transformadora que muda nossas vidas. E pro Alberto foi a primeira vez que o Alberto nem sabia quem era o Luciano Subirá, mas eu falei para ele que eu não queria perder ele e foi atrás de mim. E quando acabou, a gente olhava um pro outro e ele começou a comentar. Ele falou: quero lá dar um abraço. Eu não sou de foto, eu só cheguei lá e pedi: pastor, me dá um abraço para ele autografar o livro. E o Alberto, quando voltou, a gente olhava um pro outro e dizia: não conheço esse homem não, mas o que ele falou aqui foi muita verdade. Foi tremendo, e a gente chorando, olhando para o outro. Ainda que eu preferia me calar, eu falei: Alberto, vamos falar com o pastor? Pastor Luiz, vamos falar. E o Alberto falou: vamos. Fiz sinal ao pastor, o pastor se aproximou. E eu só queria honrar a vida do pastor naquele momento. Porque quem estava lá viu que cada coisa que ele ia falando, a gente tem vivido aqui na igreja. Ele falou que as igrejas não falam de santidade. A gente já ouviu santidade. Está cansado de escutar, não. A gente já escutou santidade muitas vezes. Né? Quantas reuniões a gente teve, quantos aconselhamentos a gente teve, do jejum, da oração. E todas essas coisas ele falava ali que era crucial. Então, quando terminou, eu só agarrei o pastor: pastor, obrigada por... Eu percebi, né, como o pastor falou aqui, todo o sacrifício que a família dele tem passado, né, ele falou que valia a pena ver o Henry. Eu também tenho chorado e tenho me alegrado com a pastora. Cada vez que eu vejo como ele está hoje, é notório a transformação do Henry e tem nos edificado. Quem aqui tem sido edificado pela vida do Henry? Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. E eu falei para ele: Henry, voa, porque esse é só o princípio, né? E a nossa pastora não reteve para ela, não. Ela falou assim: isso viveremos na vida de todos os jovens aqui da igreja. E eu recebi, irmãos.
Porque muitos aqui não sabem, mas nós temos uma filha de 19 anos, vai fazer 20 agora. E ela cresceu no Evangelho. E ela decidiu não estar mais na igreja desde o dia que a gente entrou aqui por causa dela, porque ela veio aqui. Ela começou a vir aqui, ela congregava aqui, a gente veio aqui por causa dela, que ela nos trouxe aqui e ela decidiu não congregar mais. Então a pastora ali profetizou sobre a minha vida. Eu recebi que a decisão dela, que ela é adulta, não traz sobre nenhuma culpa, porque eu sei o que eu ensinei para ela. Eu sei que eu e o Alberto ensinamos ela. Ela foi criada dentro da igreja. Ela recebeu a palavra. Então, não está morta a semente. Amém? Não quero desviar o que eu estava falando. E eu só falei, pastor, obrigada. Obrigada por todo o sacrifício. Obrigada porque, se havia alguma dúvida, né, do que a gente vive aqui, está certo ou está errado. Porque muitas vezes a gente para reflexionar. Será que eu estou onde eu tenho que estar? Será que eu estou fazendo o que o Senhor tem que fazer? Será que eu estou no caminho que eu tenho que estar? Exatamente como o Senhor quer. Eu ali percebi. Eu falei, aquele homem, né, que já rodou o mundo todo, que já contato com tanta gente, tanto estudo, tanto sabedor da palavra, começou a falar de princípios básicos que a gente tem vivido aqui. Então eu falei, pastor, obrigada. E o Alberto ali, eu estava chorando, estava agradecendo, que eu falei, a gente tá certo. Primeiro eu honrei a ele pela postura da Viva inteira, praticamente toda a liderança estava ali. A Viva inteira, a gente ocupou uma terceira parte dos visitantes. A gente era um grupo. Falei, porque o nosso pastor estava ali na frente. A gente não estava ovelha desgarrada, sabe? A gente estava ali com o nosso pastor. Aleluia. Porque a gente tinha sede e fome da palavra que o Senhor ia liberar naquele lugar, naquela noite, através do Luciano. E o nosso pastor tomou a decisão de ir. E a gente teve liberdade. Porque a gente está debaixo de uma liderança que dá liberdade. Que não traz peso, que não traz jugo. Só para quem viveu debaixo de uma liderança com jugo sabe o que eu estou falando. Então, e aí eu comecei a agradecer, Senhor. O pastor chamou a pastora, né, para a gente falar os dois para ele e o Alberto. A gente falava obrigada, porque a gente tem visto o que a gente está no caminho certo a Viva hoje. Amém? Então, era isso que eu queria deixar aqui para os irmãos, porque o pastor disse que a sensibilidade do Espírito Santo, mas foi o Espírito que tocou ali, né, na gente, para a gente poder entender o que a gente está vivendo hoje aqui. Muitas igrejas não estão vivendo lá fora. Não é o avivamento, não é o fogo, é os fundamentos que estão sendo plantados na nossa vida. Que esses sim nos vão trazer uns frutos duradouros para a gente no futuro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amor de Deus Pai. Ó Senhor, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu amo vocês. Eu amo todos vocês. Amém? Eu não tenho condição muitas vezes depois do culto de abraçar todos vocês, mas leve aqui o meu abraço, leve da minha esposa, o nosso amor e o carinho que nós temos por cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos com toda sorte de bênçãos espirituais, sobrenaturais, naturais e em todas as áreas da vida deles. Pai, eu profetizo uma semana cheia de milagres, sinais e prodígios se manifestando em todas as áreas da vida dos meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles vejam a glória do Senhor sendo manifesta na vida deles e através da vida deles todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo de Deus esteja com todos hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem em paz. E que o Senhor nos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus. Glória a Deus, aleluia. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você
e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.